Opinião em debate. Oferecimento Parques Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos. Boa noite. Opinião em debate desta noite tem um tema muito interessante a todos os advogados, familiares e pessoas de um modo geral. A advocacia ainda é uma profissão viável e rentável? Para discutir esse interessante assunto, estão em nosso estúdio os seguintes componentes da OAB de Goiás. A Ariana Garcia do Nascimento Teles, que é conselheira seccional, o Dr. Roberto Serra, que é tesoureiro da OAB de Goiás, o Dr. José Humberto Abrão Meirelles, que é conselheiro seccional. O doutor José Humberto Abrão Meirelles está no topo, como diz aqui o doutor Roberto Serra, porque ele é Meirelles, né? O seu conterrâneo, o seu, como é que a gente fala do mesmo sobrenome, né? O seu conterrâneo, né? Descendente, não sei. O Meirelles tem a ver com? Meirelles do Ceará. Do Ceará. Isso. Não tem a ver com o Henrique Meirelles de Goiás, não? Não. Não, mas agora você tem que falar que é primo primeiro. É assim que a gente faz. Claro. Depois eu te explico, viu, Zé Alberto? Bom, os nossos telefones para participação dos telespectadores estão aí na telinha. 3201-7688 e 3201-7708. Tem também aí o Twitter, @RosenvalF, e o WhatsApp. Todo mundo gosta do WhatsApp. 98320302. Eu quero começar aqui com a Ariana Garcia do Nascimento Teles. Ariana, bom, nós falamos aqui, eu acho que a OAB também deve ter essa consciência com os futuros e os atuais advogados, as pessoas que querem se formar, com tantas faculdades. Eu fiquei assim impressionado com a informação recente que as faculdades brasileiras, todas elas em conjunto, superam em 12% todas as universidades e faculdades de advocacia que existem no mundo. Aí me falaram isso, falei, gente, não pode ser. É um exagero. Aí fui olhar, realmente, o Brasil sozinho tem 10% a mais do que todo o planeta tem em faculdade de Direito. Você acha que com isso a profissão de advogado ainda é viável? Boa noite, é um prazer primeiramente estar aqui, né, nesse programa e poder debater esse tema. Eu acredito que sim, muito embora essa proliferação de cursos, né, esse inchaço, né, no mercado acabe acarretando alguns problemas sim para o exercício da advocacia, porque tumultua um pouco a prestação do serviço, a valorização do advogado, o aprimoramento e a própria captação. Mas, mesmo assim, eu acredito que, em que pese seja um assunto que a gente precisa refletir e tentar diminuir, sim, essa proliferação das universidades, porque já temos boas universidades, né? Cuidar muito mais da formação desse advogado do que do número que é lançado ao mercado. Ok. Bom, doutor Roberto Serra, eu acho muito interessante, principalmente agora que é época de pecuária, ele acha que a pecuária está tão incipiente que tem muita gente que não sabe nem que está existindo. Vocês foram lá? Alguém foi lá na pecuária? Não, eu não estou encontrando quase ninguém que foi lá. Não. Mas, enfim, quando eu vejo a pecuária, eu via, principalmente quando era mais rapazola, e via o pessoal fazer negociações de bois e vacas, 2 milhões, 3 milhões num boi. Eu falei, gente, eu vou criar boi em casa, assim, se pôr, dar comidinha para ele na colher, né? Porque se um boi valer 2 milhões, uma vaca valer 3 milhões, mas a coisa é um pouco mais complexa. Mas fazendo uma analogia, aí puxando um pouco, doutor Roberto Serra, quando a gente vê certos medalhões da advocacia falarem eu estava vendo que certos escritórios aí, nessa época do
do Petrolão, etc. e tal, escritório de advocacia defendendo empreiteiros por início de conversa, 8 milhões, 10 milhões de reais, e advogados em São Paulo cobrando 15, 20 milhões para defender. Ele fala, gente, eu tenho que ser advogado, nem que seja tardiamente, né? Então eu pergunto, essa, digamos assim, casta de profissionais de escritórios que cobram fortunas, isso que representatividade tem isso na advocacia para fazer com que as pessoas pensem que vão ficar milionários com a advocacia? Qual que é a realidade mesmo do setor? Bom, primeiramente, Roseval, é uma satisfação mais uma vez estar aqui. Também quero cumprimentar a doutora Ariana, o doutor Zé Humberto. Antes de tudo, é preciso nós contextualizarmos a advocacia. A advocacia é uma das profissões mais antigas do mundo. Atualmente, ela veio evoluindo ao longo do tempo. No Brasil, ela é a única das profissões que tem assento na Constituição Federal da República. Tem privilégio que quase ninguém tem, né? Exatamente. Ela representa um dos pilares de um dos principais poderes da República, que é o Poder Judiciário, a advocacia. Então, o legislador, a legislação, o sistema judiciário nosso reconhece a advocacia num alto grau de importância. Esses últimos julgamentos que tomaram conta da sociedade, como o Petrolão, né, e outros, eles também revelaram a atuação de um dos campos da advocacia, que é a advocacia criminal. O advogado, ele é regido no seu campo de atuação no que tange à rentabilidade, aos honorários, que são aqueles pagamentos pelo trabalho realizado. Então, na advocacia criminal, não há bem assim um limite, diferentemente do civil e da área trabalhista, para a cobrança, o limite máximo para a cobrança dos honorários. Eles variam. Por exemplo, naquele julgamento do Petrolão mesmo, os honorários foram divulgados, que variavam entre 500 mil a 20 milhões daí para frente, né? É claro que para você estabelecer os honorários, você tem alguns critérios jurídicos, o grau de dificuldade, etc., e tantos outros previstos na legislação. Mas ele é estabelecido realmente nesses patamares, em alguns casos que são exigidos. Agora, essa é a realidade da advocacia criminal, por exemplo, como um todo? Não, não é a realidade. É um grupo muito pequeno que, de fato, são escolhidos para promover algumas... É como os médicos. Eu costumo comparar muito a advocacia com a medicina. Nós temos muita semelhança. Assim como determinados profissionais cobram honorários, seus honorários no valor que ele entende ser devido para o seu trabalho, na advocacia também é assim. Mas é possível ao advogado alcançar esse nível em um determinado momento da vida dele. Isso vai implicar numa série de fatores que no desenvolver do programa pode ser que nós falemos sobre o tema. Mas é possível sim, apesar de ser atualmente um grupo reduzido desses chamados de medalhões, que acabam tendo condições de oferir honorários que destoam da média da advocacia no país. Doutor José Humberto, ainda nesse viés, então eu posso deduzir como um leigo na área, um curioso, que a advocacia é uma arte, não é uma coisa técnica, ela não é, como diz outro, didática, porque a impressão que se tem, para quem não estuda, é que ali o direito é isso, os artigos são esses, e se pegarem 10 advogados para defender o mesmo criminoso, os 10 vão ter que trilhar por esse caminho, que não há outro. Então, eu quero crer, então, que há o quê? As pessoas são artistas, sem aspas, ou são artistas com aspas? E aí vai um pontinho de maldade, mas um pouco de verdade também, porque fala-se muito que esses artistas com aspas, eles são capazes de fazerem artes em Brasília que muita gente não é capaz de fazer, porque tem acesso a outros artistas do direito, né? O senhor poderia falar alguma coisa nesse sentido? Se é que o senhor me entendeu bem, né? Estou sendo polido aqui, porque também não podemos afirmar. Mas me parece que existe isso também, ou não?
Sim, boa noite, Rosenval, boa noite os debatedores aqui presentes, Roberto Serra, doutora Ariana. Inicialmente, Rosenval, essa advocacia e o próprio direito em si, por ser uma ciência humana, permite você desenvolver uma série de teses defensivas, teses em prol dos seus clientes, e direito não é matemática, de forma alguma. Então, nós não temos resultado exato para fórmulas que são apresentadas ou proposituras que são apresentadas. Então, vai muito não só da capacidade técnica, mas da capacidade do advogado em si de analisar cada caso concreto e determinar aquilo que a tese que seja mais favorável ao seu cliente ou mais útil a ele, de modo a blindá-lo e protegê-lo de eventuais vicissitudes que uma causa possa trazer. Então, de certo modo, o advogado ele acaba sendo um artista nesse aspecto, porque o legislador oferece uma gama de opções, mas a legislação ela é sempre uma fração da realidade, porque ela prevê certas situações que podem acontecer no mundo fenomênico, mas nem todas elas estão previstas. E o aplicador do direito, o advogado, ele não trabalha suas teses apenas em cima da lei, porque quando a lei é omissa, então ele pode socorrer-se a outras fontes do direito, fazer uso de analogia, direito comparado, fazer uso de equidade e outros instrumentos legais que, embora não previstos em lei, estão previstos nas fontes principiológicas do direito, que permitem ao advogado essa gama de opções defensivas que acabam tutelando os seus clientes. Por mais que hajam os artistas, com aspas, praticando, em tese, atividades supostamente ilícitas, ou não, a todos é assegurado o direito de defesa, e é claro que o profissional da advocacia, ele vai atuar em defesa do seu cliente, tentando desenvolver a melhor advocacia possível, que no caso é desenvolver a tese que proteja o seu cliente das demandas que contra ele são formuladas. Ok. Bom, antes de ir para o intervalo comercial, eu quero lembrar que a JL2, se você quer construir, reformar ou ampliar seu ambiente residencial ou empresarial, sem dor de cabeça, conte com a JL2 Construtora. Do planejamento à execução, do orçamento analítico ao suporte técnico, você estará em mãos de profissionais altamente especializados. Tem aí o telefone 90 95 71 50 81 50 0093. Eu recomendo a JL2, que já utilizei os serviços desses profissionais. Lembrando que o Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos, dentais, com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Um grande abraço ali à equipe do Dr. Jefferson, Rua 144, número 141, no setor Marista. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já, lembrando que no programa, não desta próxima semana, na outra, nós vamos falar sobre a conjuntura política atual. O que mudou? Tudo? Nada? Vamos saber nesse programa com cientistas políticos e jornalistas. Voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro.
Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando se a advocacia ainda é uma profissão viável ou rentável. Sim, semana que vem no outro, nós vamos mostrar um programa sobre a atual conjuntura política brasileira, que não está fácil, não é isso? Muitas perguntas aqui, o Marcelo, não tem aqui o setor, pergunta para o doutor José Humberto. O senhor já recusou algum caso por conta de ir contra os seus princípios? Já recusei, embora a todos é assegurado o direito de defesa, a gente sempre se sente desconfortável em algumas situações. Então, a recusa ela pode ser pelos mais diversos motivos. Às vezes, pode acontecer de um cliente bater a porta do seu escritório e procurar acionar uma pessoa na justiça que talvez seja até um amigo seu. E aí você se encontra numa situação um pouco delicada de assumir um processo contrário a um amigo seu, às vezes um colega seu, que você tem alguma proximidade. Então, isso acaba gerando um óbice, e dentro do mecanismo interno de cada advogado da moralidade, ele pode simplesmente recusar, falar assim, olha, nessa circunstância não poderia pegar o seu caso, a sua situação. Isso pode acontecer, é natural, e aí vai realmente do padrão ético e moral de cada profissional do direito. Às vezes a gente que assim, está de fora acha algumas coisas assim, muito estranhas. Por exemplo, eu tenho um advogado aqui em Goiânia, que eu acho que nem cabe o caso citar o nome, não seria o caso, mas eu o acho muito estranho porque ele faz questão e se especializou em defender estuprador. Ele vai atrás do estuprador. Ele quer, no escritório dele, não, aqui é um escritório de defesa do estuprador. Estuprador, quando acontece o caso de estupro, já sabe que ele é o cara que gosta e sente muito prazer em proteger estuprador. Eu conversei com ele, não, eu realmente gosto. Eu me simpatizo com o estuprador. É um caso que eu acho estranho, mas é um direito dele, né? Estranho. O Edson, do Jardim América, para o Dr. Roberto Serra, fazendo o curso de Direito, poderia ter seguido como juiz, delegado, desembargador e promotor. Porque eu sei que o senhor é um excelente advogado. Sendo assim, por que preferiu ser advogado? Por dinheiro mesmo? É porque você está no Clube do Milhão? Por que não, né? Não, a advocacia, ela me atraiu desde o início do curso, talvez pela inspiração de meu pai, que foi e é um grande advogado, né? Isso ajuda na inspiração, você tem um ídolo profissional. Então, e na advocacia, eu percebia lá, quando eu trabalhava no escritório do meu pai, que as pessoas chegavam, é como se chega no hospital, doentes, né, com alguns problemas assim. Desesperados. E sentava na sala de recepção, conversando comigo, eu percebia essa angústia quando ela era chamada para conversar com o advogado, no caso meu pai. E ela saía com esperança. Parece que aquela angústia que a afligia naquele momento, pelo menos naquele instante, teria encontrado uma solução. Solução essa levada por um advogado. Então, esse sentimento, ele se internalizou em mim e passou a correr no meu sangue. Então, eu quero exercer essa profissão, eu quero fazer com que as pessoas tenham esperança naquilo que eventualmente tenha violado o que mais importante para ela seja. Né? Então, não, e um bom advogado, ele evita tragédias. Né? Claro. Porque ele evita a barbárie. Né? Para você exercer advocacia, ou como qualquer outra profissão, você tem que ter o essencial, que chama-se vocação. Você tem que ser um profissional vocacionado. Essa questão aqui entrando, doutor Zé Humberto, e no comentário que você fez agora há pouco, da questão do estuprador, existe um artigo no Código de Ética muito importante que diz assim, que o advogado, quando aceita uma causa, e aí nós estamos falando de penal, né, porque falou de estupro, de um crime contra a dignidade sexual, o advogado não deve levar em consideração a culpa do cliente. Ele não deve considerar a culpa dele para assumir ou não a defesa. É interessante você poder recusar uma causa, uma situação como citado aqui pelo José Humberto, mas é importante o advogado, principalmente o criminalista, ter em mente que, independentemente do crime que chega até a sua porta para que você atue na defesa técnica de alguém, você não deve considerar a culpa. Você tem que ser o mais racional possível
para o exercício de defesa. Essa é a beleza da advocacia. Assim como o médico, quando chega um estuprador lá baleado pela polícia, o médico, independentemente de ser ou não estuprador, vai buscar salvar a vida daquela pessoa, porque a missão dela é salvar uma vida. Não, e às vezes a gente se choca com algumas coisas. Por exemplo, eu fiquei chocado recentemente, admito que o advogado está fazendo o papel dele, mas eu achei, nossa, doutor, menos, né? Que o advogado está defendendo esse serial killer, que atirou pelas costas numa menina de 13 anos. Ele disse não, ele não teve a intenção de matar, e a menina tinha defesa, sim, ela podia ter se esgueirado e não quis, não se esgueirou. Eu falei, poxa, esse pulou o corguinho, assim, olha, lá em Rio Verde ele seria um bom pulador de corguinho lá nas festas juninas na fazenda, viu? Aqui o Carlos, do setor Vila Alpes, para a doutora Ariana, que orientação a senhora daria para um advogado recém-formado com a OAB que ainda não se definiu por área de atuação? Bom, o que eu teria a dizer para esse advogado iniciante é que ele se aprimorasse, né, buscasse o conhecimento. Quando a gente está estudando, a gente acaba se vendo mais próximo de uma determinada área, achando mais interessante algum ramo do direito. À medida que as causas vão chegando também, a gente começa a perceber aquilo que nos traz algum estímulo e a partir dessa identificação, começar a aprofundar, buscar não só o conhecimento, mas hoje em dia também é muito importante para que a advocacia dê certo, que se busque um conhecimento a respeito de gestão, de administração, né? Que se tenha um pouco de persistência, porque iniciar é sempre difícil, né? E a orientação é nesse sentido, descobrir dentro do direito aquilo que te pulsa, aquilo que faz você reter a sua atenção e buscar o conhecimento aprofundado a respeito. Ok. O Luiz Fernando, de Aparecida de Goiânia, para o Dr. Roberto Serra. O que a OAB pode fazer para auxiliar o judiciário para atender a demanda de ações do mercado, conforme previsto no 5º Constitucional, é isso? Aqui está escrito 5º Constitucional. Eu não sei se é 5ª Emenda Constitucional. Artigo 5º? O artigo 5º da Constituição. Ah, sim, o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição, ela garante ao cidadão o direito de buscar o Poder Judiciário sempre que tiver seus direitos violados, né? E a OAB, ela é um órgão que fiscaliza a atuação dos advogados, congrega os advogados, mas ela também é um órgão muito importante na defesa da sociedade. O que a OAB faz dentro desse contexto, sobretudo o contexto trazido pelo telespectador, Aqui é o Luiz Fernando. O Luiz Fernando. Ela promove uma série de atividades de modo a receber os advogados em início de carreira, a ponto de fazer com que esses advogados se qualifiquem o suficiente para entregar uma atividade profissional a contento e esperado pelo cidadão, pelo jurisdicionado. É claro que a OAB não é uma instituição de ensino, a formação técnica do futuro advogado perpassa pelas universidades, mas a OAB ela oferece a esse advogado que ingressa em seus quadros, que para ser advogado é necessário ingressar nos quadros da OAB, todas as condições necessárias para que ele inicie e prossiga no exercício profissional em prol da sociedade. É importante, e essa pergunta é importantíssima, porque para você buscar o judiciário, aqui no Brasil, necessário se faz, em 99% dos casos, ressalvados juizados especiais e até a Justiça do Trabalho, a presença de um advogado. Então, considerando essa necessidade do profissional técnico na defesa da sociedade, é que os olhos da OAB se voltam para que esse advogado não perca o seu aprimoramento no desenvolver do seu exercício profissional. O senhor sabe que no céu não tem divórcio, né? Não?
Não, porque diz que não tem advogado. Só se for. Tá vendo? Estou fazendo piada com vocês, advogados. Que os câmeras que falam isso quando vocês não estão por perto, viu? E eu tenho coragem de falar, olha, isso é brincadeira, que tem N brincadeiras com os advogados, né? Me permita aqui, essas piadas, essas brincadeiras que costumamos fazer da advocacia, na minha concepção, vem muito no direito norte-americano, porque lá nos Estados Unidos, a publicidade da advocacia, ela é muito aberta. Então, a atuação do advogado é mercadológica, assim, ao extremo. É bem diferente. É bem diferente. Isso faz com que... Isso leva uma imagem negativa da advocacia. Né? Aqui no Brasil, nós não temos essa imagem. Não, então, essas piadas, se você for consultar, digamos assim, a essência dela, ela vem dessa banalização, né? desse aspecto mercadológico. Aqui eu acho que a advocacia, até por conta da estrutura institucional que a OAB representa, ela é muito bem-vinda. A sociedade vê na OAB uma tábua de salvação, né? Eu acho que isso, inclusive, até, de um certo modo, gera algum problema para a OAB, né? Porque não chove, para de chover, fala, por que a OAB não faz nada? Eu estou brincando assim, mas, na verdade, tem gente que fala assim, que a OAB deveria resolver problemas que, na verdade, não são do escopo da OAB. Então, há essa coisa, eu acho que da sociedade com a OAB e com os advogados, por transferência, muito curiosa, não é? É diferente, o doutor Roberto Serra lembrou muito bem, eu que estive muitos anos nos Estados Unidos, quase 11 anos, lá tem gente que põe adesivo no carro, I hate lawyers, eu odeio advogados, por conta de achar que o advogado é um sanguessuga que está ali sempre querendo processar alguém por qualquer coisa, não é isso? Aqui a Marina do Setor Sul, para o doutor José Humberto, eu concluí o curso de Direito, já obtive minha carteira da OAB, porém não consigo entrar no mercado de trabalho, porque não tenho parentes já estabilizados no mercado. Como fazer? O que fazer? Qual é a dica que você dá para uma pessoa assim? Como é que ele consegue cliente? Não pode fazer como nos Estados Unidos sem fazer propaganda, né? Iniciar uma carreira de advocacia por conta própria nunca é fácil. Aliás, isso funciona para qualquer empresa ou qualquer atividade que você exerça quando você vai começar algo do zero, nunca é fácil. A gente tem dados do Sebrae que em torno de 20% das empresas fecham no primeiro ano de funcionamento e metade das empresas acabam fechando no quarto ano de funcionamento. Algo similar acontece também com os escritórios de advocacia, quando as pessoas em início de carreira tentam montar o seu escritório. Isso é um fato. E então você tem que gerenciar o seu escritório. Na verdade, se você resolver não advogar como empregado, associar um membro associado a um escritório de advocacia, você resolver montar o seu escritório por conta própria, é preciso ter em mente que você tem que tratar o seu escritório como se fosse uma empresa. Você tem que administrar, porque esse escritório ele gera custos operacionais. Então, o ideal e o que a gente sempre sugere é aqueles que detêm um capital inicial para iniciar uma atividade de advocacia como escritório montado próprio, vou criar o escritório do zero, ele tem que ter um capital inicial para se sustentar pelo menos durante os 6 primeiros meses a 1 ano, ou do contrário, o ideal seria começar como advogado empregado em um grande escritório de advocacia, aprender o ofício ou profissão, juntar um capital e aí montar o seu próprio escritório. Normalmente, você precisa desse capital para gerar os custos operacionais do escritório, porque, na verdade, você acaba tendo custos com telefone, secretária, luz, água, custos operacionais rotineiros. Ou se não casar com um advogado rico, com uma advogada rica também é um bom começo. Mas isso em qualquer área, né? Olha, eu gostaria de convidar os médicos, todos os médicos, maçons, principalmente do estado de Goiás, porque esse é um convite da Associação dos Médicos Maçons, para irem na loja Grande Oriente do Brasil para uma palestra, A Ética Médica e a Política, que vai ser proferida pelo presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Vidal Tavares Corrêa Lima. Vai ser lá no auditório da GOB, no dia 21 de maio, que é sábado, agora às 9 horas da manhã. E também lembrar vocês que a Flectir é uma academia que tem tudo que você precisa para manter sua saúde 100% e o corpo em forma.
natação e hidroginástica, atividades de musculação, pilates, ginástica, spinning, lutas e outros. Fica ali na rua 58, número 183, no Jardim Goiás, bem próximo ali ao Pão de Açúcar. O telefone é o 3281-1434. E também, se você quiser ficar belo ou bela, procure o Subilt, que conta com 10 unidades, todas muito bem localizadas, e ali no setor oeste é que tem a sede do Subilt, 4012-1066, e agora tem o Subilt Formeno, só para os homens também. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Sempre é um bom momento para agradecer a sua confiança. Como é bom cuidar de você, garantir sua saúde, trazer boas notícias e renovar as esperanças. Pode ficar tranquilo, nossa família cuida da sua. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Com mais de 2 décadas de mercado, a EBM Mármores e Acabamentos é uma empresa sólida que se destaca pela honestidade, pontualidade e preço justo. Com amplo estoque, atenção às novidades do segmento, investimento em tecnologia e equipe altamente capacitada, garantimos a satisfação e confiança de nossos clientes. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. EBM Mármores e Acabamentos, transformando pedras em arte e sonhos em realidade. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, com o tema se a advocacia é viável e rentável. Tem tantas perguntas que estou tentando aqui separar, aquelas mais que são mais gerais. A Catarina de Morrinhos, por que o piso salarial do advogado empregado em início de carreira é tão baixo? E por que não fiscaliza e coíbe em práticas vergonhosas e salários absurdamente mínimos? Dr. Roberto Serra, a OAB está preocupada com isso? Esse é um tema que vem sendo constantemente discutido, a questão do piso, né, para a advocacia, mas a OAB se preocupa com a questão dos honorários, né, aqui falando, já focando a matéria em honorários, sobretudo no aviltamento na cobrança dos honorários. Nós temos uma tabela mínima, onde recomenda-se que o advogado, sob pena inclusive de possível infração ético-disciplinar, não cobre, ou não receba, ou não venha receber honorários abaixo dessa tabela. Essa tabela, para que os telespectadores tenham acesso, basta consultar o site da OAB, que lá vai estar elencados as atividades e os correspondentes valores mínimos a serem cobrados pelo advogado. Ok. Aqui a Maria Madalena está brava. Ela trabalha voluntariamente com pessoas de rua. Por que os advogados fogem a toda questão ética e moral? São capazes de atingir a própria mãe para alcançar seus objetivos. Os pobres não têm acesso e, quando têm, são explorados até a última gota de suor. Está brava aqui a Maria Madalena com a classe dos advogados. Joaquim Pimenta, do setor universitário, para o Dr. José Humberto, gostaria de saber se a punição que pode ser aplicada para um advogado que perde os prazos e deixa o cliente na mão. Cabe denúncia na OAB? Com certeza, sim, cabe denúncia da OAB. Isso configura, inclusive, infração ético-disciplinar, que cabe ao tribunal e ao Conselho Seccional analisar. Nós temos recebido muitas denúncias dessa ordem e apurado, e temos dado o devido tratamento e punição para aqueles casos, efetivamente, que o advogado acaba faltando, perdendo o prazo ou deixando de praticar atos processuais, no qual ele se obrigou por contrato com o cliente, onde ele resolveu, então, assumir a obrigação de patrocinar a causa. Então, ele tem o dever ético e moral de representar o seu cliente da melhor maneira possível. Fato é que, se isso aconteceu, cabe efetivamente uma denúncia na OAB, e a OAB
estar presente e atuante nessas situações para punir todos os advogados que não cumpram os prazos ou deixem de praticar atos processuais da qual deveriam praticar, ou praticam de forma equivocada ou errônea. De toda forma, a gente sempre separa o joio do trigo, porque tem aquelas hipóteses, efetivamente, que não há nada a ser feito em nível de processo, e há aquelas hipóteses, efetivamente, em que há uma falta por parte do advogado. Então, é preciso separar essas situações, e a OAB tem sido bastante diligente nessa atuação, e fiscalizado com bastante esmero esse tipo de situação. Ok. Aqui o Jacó Coelho, o Rosenval. Dr. Roberto Serra, Dr. José Humberto e a doutora Ariana Garcia são profissionais muito competentes, são profissionais aos quais eu recomendaria e recomendo que os jovens advogados se espelhem. Eu também concordo. Obrigada. Aqui são pessoas de alto nível social e profissional. Doutor Roberto Serra, o nome do seu pai qual é mesmo? Roberto Gondim. Roberto Gondim. Gondim, da Silva Maia. Não é Serra, não é? Não é Serra. É, porque eu quando falando, eu falei, ó, poxa, que aliás seu pai... Serra da minha mãe. Seu pai é o ícone da advocacia de Goiás, né? É um dos advogados. Assim que se recomenda dessa turma, que é a turma extremamente qualificada, né? É como o senhor falou, na área de medicina, eu acho que a advocacia realmente foi uma comparação muito feliz, porque se você erra com o médico da primeira vez e erra na segunda, é muito ruim. Então, o advogado, você precisa ter a certeza absoluta de que ele sabe o que está fazendo. E alguns são realmente bambans nos seus respectivos, as suas respectivas áreas, né? A Sandra Regina, Goiânia tem muitos advogados, mas por que existem poucos advogados especializados em direito médico e odontológico? É quase impossível se provar algo contra eles. Doutora Ariana, você acha que falta gente especializada em processar os médicos e odontólogos? Não, o que eu acho que acontece é o seguinte, a sociedade é muito complexa e existem vários temas que acabam surgindo e com isso novas especialidades do direito. O direito médico é um direito que tem estado em voga e nós conhecemos excelentes profissionais, mas é um direito que está, né, em crescente. E realmente quem milita na área, eu não milito na área, mas quem milita na área muitas vezes se queixa, né, da dificuldade que tem de achar às vezes um profissional médico para fazer uma perícia, tem toda uma proteção de classe, eu realmente já escutei isso, mas eu acredito que, como qualquer área do direito, mesmo as mais tradicionais, o que precisa ser feito realmente buscar outros meios, né, de se obter o resultado, né, requerimentos ao juiz para tentar debelar esse tipo de situação quando ela existir. Uma coisa que eu tenho observado, doutor Roberto Serra, José Humberto e a Ariana, é que a OAB, essa gestão da OAB, tem se preocupado em fazer isso que nós estamos fazendo. Porque eu acho que o direito, ele inserido de forma contextualizada, de forma produtiva e producente na sociedade, ele é uma das maiores ferramentas da democracia. E eu acho que a oportunidade do telespectador, do cidadão que paga impostos, de fazer perguntas que sejam respondidas de forma republicana, é um grande serviço que a OAB faz, porque as pessoas têm muita dúvida a respeito do direito. Se você faz com que essas dúvidas sejam esclarecidas de forma qualificada, isso é bom para o profissional do direito e para a OAB, que representa a classe, né? Pelo menos eu enxergo isso e vejo que vocês estão tendo essa preocupação na OAB, não é? O Ricardo Castro gostaria de saber sobre honorários. Quando o advogado defende um cidadão que teve seus recursos financeiros adquiridos de forma ilícita, ou seja, o dinheiro que ele vai usar para pagar o advogado não é legal, o advogado não se importa com isso e aceita a fazer a defesa do cliente, ou seja, o advogado deveria perguntar, escuta, esse dinheiro está vindo de onde? Ou isso não é problema do advogado? Bom, eu posso começar? Pode, você vai falar que aberta. Todas as perguntas que fossem, sim, complicadas, era passar para você. Essa questão envolve a discussão da lavagem de dinheiro, né? Muito se discutiu acerca de se utilizar serviços
de profissionais liberais, exatamente para lavagem de dinheiro. Prevaleceu-se o entendimento de que não há que se falar nesse aspecto no que tange a relação cliente-advogado. Não compete o advogado perquirir acerca da origem dos recursos. Imagina, essas pessoas sendo processadas por crimes de lavagem de dinheiro, o Estado ter que indagar ela de onde recebeu esse dinheiro. Não, se você não me disser de onde vem o seu dinheiro, eu não recebo esse imposto, eu não recebo essa... O médico também, quer dizer, isso se torna inviável. Esses profissionais liberais, sobretudo a advocacia, que exerce a defesa técnica, né, o corolário da defesa do cidadão perante o Estado numa investigação criminal, a preocupação da origem desse dinheiro, ele não deve permear, digamos assim, a relação cliente e advogado. O advogado simplesmente vai prestar um trabalho e esse trabalho ele vai ser remunerado, né? Agora, é claro que se tem a consciência de que aquela contratação necessariamente se faz para lavagem de dinheiro, para poder escamotear algo ilícito, evidentemente que a conduta do advogado tem que ser reprimida ao extremo. Mas, pelo que eu entendi da pergunta... Não, eu acho que esse caso ficou muito claro, que teve um quiprocó que envolveu no passado o Tomás Bastos, né? Foi um caso emblemático, e realmente me parece que a explicação do Dr. Roberto Serra faz sentido. Quer dizer, se o médico falasse, olha, eu vou fazer uma cirurgia plástica aqui na sua esposa, em você, mas eu quero saber se esse dinheiro que você vai me pagar é lícito ou ilícito. Ele está recebendo os honorários dele, né? Ele não é o médico, o advogado, o sujeito for procurar um jornalista fazer um texto, nós não somos investigadores do Estado, o Estado que investiga, não é? Eu acho que me parece que isso faz um pouco de senso. Agora, evidentemente, que eu vou falar uma coisa que faz um exagero, mas que é possível de acontecer, me parece que já aconteceu, o sujeito procura um advogado, o advogado fala, meus honorários para te defender aqui, no caso criminal, por exemplo, é tanto. Eu falo, doutor, eu não tenho esse dinheiro, mas hoje à noite eu vou roubar uma família ali, amanhã eu trago para o senhor. E agora, se o advogado tem consciência de que o sujeito vai cometer um crime para poder pagar, ele deve, inclusive, por obrigação profissional, avisar. Como qualquer cidadão que sabe que um crime vai ser cometido por uma razão X ou Y. Então, é um caso totalmente diferente que eu estou colocando aqui, à guisa de ampliar um pouco essa discussão, né? Até permita-me complementar, mas enquanto houver devido processo legal, enquanto a pessoa estiver em defesa, nada se pode concluir a respeito disso, né? Eu acho que existe uma diferença entre você defender alguém que, por exemplo, na prática de um crime, e ele estar ali exercendo o seu direito de defesa e nada se poder concluir a respeito, inclusive da origem daquele pagamento, é muito diferente de um advogado, por exemplo, que em tese fosse contratado para cuidar do negócio ilegal de determinada pessoa, de determinada quadrilha. Eu acho que existe essa diferenciação. Então, na verdade, o advogado, na minha concepção, eu acho que o advogado não tem que se preocupar com isso dessa forma. Claro, ele não pode, o que o senhor lembrou muito bem, eu acho que o exemplo é bem válido, se tornar um bandido a serviço da quadrilha. Isso. Para que a quadrilha continue funcionando. Não é? É diferente do exercício da advocacia, né? Tem o exercício do banditismo, né? Que, utilizando as prerrogativas da advocacia, e a defesa, mesmo porque se o sujeito não tiver, o narcotraficante, por pior que ele seja, o assassino, se ele não tiver defesa, ele não pode ser condenado. É a lei, não é? É preciso deixar uma coisa bem clara, e a área criminal ela é muito melindrosa nesse aspecto. Ela acaba afastando futuros profissionais exatamente por essa imagem que algumas pessoas têm, que o advogado defende bandido, né? O advogado também é bandido por defender bandido. Não. Quando o advogado defende alguém, ele não está defendendo o bandido, ele está defendendo alguém que está sendo processado por um crime. Essa pecha bandida é uma pecha que ela é trabalhada talvez pela mídia, para dar ibope. Não, e outra coisa, senão não tem também a condenação, né? É preciso deixar isso bem claro, né? Que se não houver defesa, não pode haver condenação. É uma regra básica do direito, não é isso? Direito de defesa, errado, né? Ampla defesa. É muito importante separar a figura do cliente
do advogado. Claro. É muito importante. As pessoas, às vezes, não conseguem separar isso. Às vezes, numa sala de audiência, a parte contrária olha o advogado da parte contrária como se fosse um inimigo. O amigo do meu inimigo é inimigo meu. É inimigo meu. Tem gente que quer jogar pedra no advogado sem entender essa difícil equação que é da conjuntura do direito moderno, né? O direito democrático. Mas vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma outra coisa totalmente diferente, mas eu tenho que usar esse programa às vezes para fazer um desabafo. Que cinismo de Eduardo Cunha hoje. Alguém acompanhou? Como é que o sujeito pode ser tão cínico àquele ponto do Eduardo Cunha? Aquilo ali é o refinamento do cinismo na sua mais alta performance. Um sujeito daquele tinha que estar atrás das grades, com ou sem advogado. Olha, eu quero indicar para vocês a Pax Clínica. Põe aí para mim a Pax Clínica. A Pax Clínica é uma clínica psiquiátrica, um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privativo destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, com problema de alcoolismo. Funciona em Goiânia há mais de 40 anos e está ali sendo tocada pelo grande Dr. Salomão, que prioriza o bem-estar dos pacientes. Telefone 3282-7040 e 3941-7040, fica ali na rodovia BR-153, ao lado do Real Privé. Todo mundo sabe onde fica. Acho que sim, né? O João Paulo está ali, ó, só parar no Real Privé, fica todo animado. Essa turma minha não vale nada mesmo. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Ok, estamos de volta com a opinião e debate desta noite, falando sobre a advocacia, se ainda é uma profissão viável e rentável. O tenente-coronel Hélio Pato, é isso mesmo, que é Pato mesmo. Um abraço ao coronel. Sou admirador deste programa, gostaria de saber porque os dois maiores advogados do Brasil, Rui Barbosa e Getúlio Vargas, não são lembrados e respeitados até hoje. Bom, eu acho que o Rui Barbosa, sim. O Getúlio Vargas, eu acho que ele foi lembrado mais notabilizou-se como político, não é? Mas, tanto que eu li toda a biografia do Getúlio Vargas e não me gravou tão bem essa parte dele ser advogado, não é? Agora, o Rui Barbosa, grande advogado. É interessante, Rosivaldo, se me permite, que é o tenente-coronel, Rui Barbosa é o pai da advocacia, né? Ele é citado sempre nos livros, nas defesas, nas petições. E essa questão do exercício da advocacia no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário é impressionante. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é composto por 11 ministros, dos quais 9 vieram da advocacia. Apenas a ministra Rosa Weber e o ministro Celso de Mello, que veio do Ministério Público, a Rosa Weber veio da magistratura, todos os demais começaram a carreira na advocacia. No Superior Tribunal de Justiça, a mesma coisa. 90% dos ministros também vieram da advocacia. Daí, hoje, né, no Poder Executivo, nós temos o Michel Temer, que também veio da advocacia. É claro que ele está se notabilizando na política, assim como foi o caso do Getúlio Vargas. Mas se nós observarmos os grandes líderes do país ao longo da história, nós vamos perceber que todos eles perpassaram pela advocacia. Não, e o mais interessante é que 13 presidentes da República vieram da advocacia e vieram do Largo de São Francisco.
O Michel Temer é o 13º deles, né? Para quem gosta dessa curiosidade, né? Aqui o Hélio da Chácara do Governador, estou muito revoltado com a OAB porque ela pediu o impeachment da Dilma. Gostado, Hélio, eu sou muito grato à OAB porque fez isso. Você vê que é uma questão de ângulo, né? Você queria continuar com a Dilma e muita gente não, e a OAB entendeu que devia apoiar a Dilma, que foi um apoio unânime, né? De todas as seccionais, não é isso? O conselho seccional, né, a doutora Ariana, aqui o doutor Zé Humberto também participaram desse evento. O que o conselho seccional, a OAB, ela deve se manifestar sobre os problemas que afligem o país. Né? E a questão do impeachment é um problema que vem afligindo o país. O que a OAB se manifestou? A OAB se manifestou no sentido de instaurar um procedimento para a apuração da conduta da presidente. Apenas isso. Né? Ela iria se manifestar independentemente de ser a presidente Dilma ou qualquer outro. Mas ela tinha a missão, o dever de se manifestar. No caso, foi a presidente Dilma. E o procedimento está em apuração e no final vai ter um resultado que não sabemos ainda definitivamente. Mas a OAB ela tem a obrigação de se manifestar em casos de repercussão que aflige a sociedade. O senhor realmente, eu acho que faz muito bem dizer que não sabe ainda, porque não foi a término, né? Mas eu aposto todo o salário do Raulino que ela não volta. O meu também. Mas eu acho que eu não vejo, não sei, eu acho uma coisa muito difícil a volta da Dilma. Sobretudo porque o impeachment é um julgamento político. É político, né? Eu acho que na minha carreira com mais de 42 anos, a gente acaba adquirindo uma certa experiência jornalística e de vida, né? Eu acho praticamente uma missão impossível. É para o Tom Cruise, só se ela contratar o Tom Cruise. O Carlos Alberto gostaria de saber quais as áreas de direito são rentáveis. Que região de Goiás é a mais promissora? Doutor José Humberto, qual é a mais rentável? Pergunta muito difícil de ser respondida. Assim, regra geral. Eu creio depende, na verdade, do profissional e não da área. Se o profissional ele for exemplar no exercício da sua função, independentemente da área que ele esteja atuando, essa advocacia vai ser rentável. Ser exímio na profissão significa ser bastante técnico, mas também, obviamente, saber oferecer o produto ao cliente, não é? Criar teses e apresentar as teses capazes de defender o cliente em juízo e atender aquilo que o cliente busca ao se contratar um advogado. Então, eu creio que é muito difícil você falar aquela área ou aquela área é mais ou menos rentável. Toda área pode ser rentável, como pode não ser. Depende da forma como você conduz o seu escritório, como você conduz a sua advocacia para transformar essa sua mercadoria, que é o seu serviço advocatício, num produto interessante para o cliente. Claro. E eu acho que aí a pessoa aos poucos vai adquirindo uma expertise também, né? A pessoa vai se o sujeito pega o direito tributário, por exemplo, ele tem uma carteira de clientes que ele pode indicar dizendo, olha, eu fui bem sucedido assim, assim. O criminalista, ele até um pouco mais... Será que é mais fácil? Não sei, estou dizendo isso como leigo também. Mas o criminalista parece ter uma exposição maior, né? A mídia expõe mais. Né? Exatamente, porque ele lida com aqueles casos que incomodam a sociedade. Né? Mais emocional, né? Com pessoas que cometem crime. Então ele atua nisso. Complementando aqui, para a doutora Ariana também tem alguma observação a fazer, mas só complementando. É importante que se entenda que a advocacia ela é uma atividade cujo retorno financeiro ele vai chegar. Mas ela depende muito, como bem dito pelo doutor Zé Humberto, do próprio profissional. É importante que, por exemplo, o futuro advogado, o acadêmico, tenha essa visão e já na faculdade se esforce o suficiente para adquirir um conhecimento mínimo para começar a profissão. Assim, desculpa, nós estamos nos minutos finais, e justamente em toda a profissão, não é? Médico, jornalista, você acha que quanto tempo a gente não trabalha para chegar minimamente numa condição minimamente razoável, né? Aqui, quantos minutos faltam aí, Raulino? Então, o senhor terminou? Desculpe. Então, na verdade, eu só queria fazer uma pontuação, que isso é um pouco engraçado, é um ideário, essa questão de falar, olha, a advocacia X é mais rentável. Nós temos áreas tradicionais que dão retorno financeiro.
todo mundo se divorcia, todo mundo tem uma questão familiar para resolver. O importante é ser bom naquilo que faz. Ok. Né? Eu quero indicar para vocês, como sempre, a República da Saúde. Aliás, o doutor Roberto Serra está me devendo lá um almoço, viu, doutor Serra? Verdade. Na República da Saúde, que só tem coisas boas. Tudo feito com azeite de oliva virgem. Tem lá a padaria gourmet, tem a adega e tudo mais. Fica ali, não está aqui o endereço, olha, perto do Clube dos Tenentes Sargentos, ali no setor sul. Telefone 3942-6575. Aqui, rapidinho, o Frederico, do setor Bueno, doutora Ariana, o que uma pessoa interessada na carreira de direito deve saber antes de escolher a profissão? Só pode fazer isso em 2 minutinhos? O que ele precisa saber antes de escolher a profissão? Rapidinho. Eu acho que ele precisa perceber se ele tem vocação, se ele tem persistência, se ele está preparado para enfrentar qualquer adversidade, porque ela não existe só na advocacia, né? E procurar saber também, procurar identificar que ramo que ele quer tomar, se ele quer uma advocacia privada, a advocacia pública, né? Procurar o concurso público. Eu acredito que seria isso. Muito rapidamente, doutor Roberto Serra, a pessoa pediu para não deixar de fazer essa pergunta. A promessa de êxito na causa fere o código de ética do advogado ou não? O advogado ele não pode prometer êxito na causa. Quer dizer, a advocacia é uma atividade meio onde se buscará o fim almejado pelo aquele que tem um direito violado. E o advogado ele não julga. O advogado ele postula, quem decide é o juiz. Então, o que o advogado pode e deve, inclusive, orientar o seu cliente, são das perspectivas de êxito naquela demanda que se procura. Mas jamais prometer um resultado. Não, o senhor garante, né? A não ser que o advogado faz o seguinte, olha, você me paga só se você tiver êxito. É possível essa cobrança de honorário, você vincular o recebimento honorário a um êxito da causa. Porque eu conheço advogados que fazem isso, né? Falam, olha, você vai me pagar, eu tenho confiança no meu taco, se eu resolver seu problema, você paga. Se eu não resolver, você não paga nada, ok? Eu acho que não vai dar tempo aqui, desculpa, doutor José Alberto, rapidinho. Claro. Rapidinho, essa situação de cobrar no êxito é uma situação muito recorrente na justiça do trabalho, quando se advoga para reclamantes, empregados, que normalmente eles não têm condição de arcar com os custos do advogado. A situação mais recorrente. Paga pelo sucesso, né? Paga pelo sucesso. Bom, infelizmente, olha que não dá para responder todo mundo, vocês desculpem. Esse é um tema muito interessante. Eu espero, doutor Roberto Serra, doutor José Humberto, Ariana, que a gente possa voltar a este programa sempre discutindo assuntos interessantes na área de advocacia. E se você, telespectador, tiver temas na área de advocacia que sejam pertinentes à OAB, a OAB tem um pacto com esse programa, nós temos uma estrutura junto à OAB para que nós possamos fazer todo mês um programa voltado à classe dos advogados, portanto, voltado para a comunidade. É uma parceria que nós entendemos que é muito importante para a comunidade, que a OAB possa estar aqui respondendo ao vivo, tanto perguntas sobre a administração da OAB, sobre o que a OAB faz, como perguntas pertinentes ao direito, à qualificação do segmento de direito em nosso Estado. Eu desejo a todos um bom final de semana, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento Parques Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos.